Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Alex Pereira e serei seu host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Para encontrar o profissional é muito fácil. Utilize os filtros para encontrar o profissional por tema, por serviço ou por competência. Basta clicar em ver perfil, encontra as principais informações do seu especialista, preenche o formulário e se conecta com ele. Para se tornar parceiro também do CX Experts, para se tornar um especialista, no canto superior direito, clique em Ser Parceiro. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está ouvindo a gente. Sejam bem-vindos ao CX Experts Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Alex Pereira, sou diretor de marketing na Solux e um apresentador aí, né? Hoje eu sou o host por hoje aqui do nosso podcast. Tem uma pessoa muito querida que a gente vai conversar hoje, conhecer um pouquinho da história. Claren Elias. Tudo bem, Claren? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, prazer imenso estar aqui. Legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui, gente, sobre a Claren, né? A gente sempre tem aqui uma introdução para a gente conhecer a nossa CX Expert. Claren é CEO da The Dick Hub e professora de CX na Escola Conquer. É isso, né, Claren? Exatamente, exatamente. Legal. Ó, eu vou ler uma mini bio aqui que a gente preparou em conjunto aqui, né? Especialista em experiência do cliente e inovação com mais de 18 anos de experiência, que você vai contar um pouco para a gente hoje, né? Sim. Ajudou empresas a criar conexões duradouras com seus clientes e alcançar resultados excepcionais através da tecnologia e relacionamentos genuínos. Depois você vai contar para a gente também alguns cases, algumas histórias de clientes que você atendeu nesse trajeto aí. Essa sua trajetória, né? Fundadora de uma das empresas de consultoria de Customer Experience e Employee Experience, que a gente vai falar, da The Dick, né? Com formação em gestão de TI, UX Design e Neurociência do Consumo, que permite oferecer uma abordagem completa e estratégica para a experiência do cliente. Ajudou grandes empresas do mercado, startups de tecnologia SaaS e empresas dos maiores infoprodutores do Brasil, que a gente também vai falar isso, né, de CX, Sim. nesse meio de infoprodutos, né? Claren, é isso? Esqueci de alguma coisa aqui na nossa intro? É isso, bastante coisa. Já são 18 anos já atuando dentro desse universo e eu digo que eu iniciei tendo a oportunidade de já começar a minha carreira dentro desse universo numa época que nem chamava CX ainda, né? Comecei a minha carreira com 18 anos. E os meus primeiros 6 meses foram como muitos dos jovens, né, em empresa de call center. Então, trabalhei nos meus primeiros 6 meses em call center. E depois disso, eu tive a grande oportunidade de entrar no Unibanco. Então, foi ali que eu realmente comecei a minha trajetória profissional dentro desse universo de experiência do cliente, relacionamento com o cliente, né? Na época, o Unibanco ele era referência em relacionamento com o cliente. Então, nós tínhamos até um treinamento muito extenso justamente para que nós pudéssemos oferecer para o cliente a melhor experiência, né? O foco não era só em faturamento, o foco era em levar uma boa experiência para o cliente e reter aqueles correntistas através desse relacionamento, né? Entendendo quais eram as necessidades e estando com os clientes nos melhores momentos que eles tinham na vida deles, né? O Unibanco, ele colocava muito aquela ideia da importância de família, né, do relacionamento, de ter a família correntista do banco. Então, ali foi uma escola para mim. E depois de um tempo, fiquei quase 7 anos lá, quase 6 anos e pouquinho. E depois de um tempo, eu comecei a sentir vontade de vir para esse universo digital. Na época, os bancos eles iam totalmente contra. Já tinha acontecido a fusão, né, do Itaú com o Unibanco.
Os Uhum. bancos, eles iam um pouco contra esse universo digital, né? Eles começaram... Enxergavam como um concorrente, um mercado concorrente, Exato, até que eles tiveram que se adequar e entrar, né, nos internet exatamente. bankings, né? Exatamente. Então, eu peguei essa transição, né? E eu já olhava para aquilo com uma vontade de entrar no digital. Eu nem sabia, assim, direito o que era, mas eu tinha aquela ânsia de eu quero viver esse novo, né? E foi Uhum. quando eu tomei a coragem, contra tudo e todos, de sair do Unibanco e, de fato, mergulhar nesse universo digital. E, por um instante, eu achei que eu deixaria a experiência do cliente, o relacionamento com o cliente de lado para viver o digital. Naquela época, o digital era muito forte em e-commerce, né? Só que eu percebi que tinha uma carência muito grande de relacionamento com o cliente. Uhum. Então, foi por esse caminho que eu fui traçando dentro do digital e é onde eu estou até hoje, né? Nessa trajetória inicial ali no banco, né? Você falou que você entrou com 18 anos, né? Você já enxergava essa área. Porque não era uma área de experiência do cliente, né? Você Não, atendia clientes, era uma área de atendimento muitas vezes, né? exato. Quando que você se deu conta de que você estava nessa área de clientes, de que esse era o seu propósito, né? De que é isso que você gostava? Porque a jornada ali era muito de atendimento humanizado ali, né? Era uma jornada de atendimento humanizado. E eu não sei te dizer exatamente quando essa chavinha virou, se é que ela um dia virou, porque a sensação que eu tenho é de que ela sempre estava nesse modo operandi aí Se é que sempre existiu, sempre né? A gente existiu que para colocou um mim. nome nele depois de um tempo. É. Ali era. É porque eu já cresci ali dentro, respirando relacionamento. Uhum, Né? Então, como foi praticamente a minha primeira atuação profissional, assim, com peso diretamente, eu não enxergava uma outra coisa a fazer a não ser relacionamento com o cliente. Né? uhum, Ali, principalmente naquela época, nós fazíamos todo o processo de atendimento, mas não era um atendimento, oi, tudo bem, sua conta tá paga, tchau. Não, era um relacionamento que acontecia mesmo, e uhum, já existiam métricas, os sistemas eles já eram construídos justamente para facilitar o relacionamento do banco com o cliente, né? Então já existia uma atmosfera voltada para relacionamento. Então, essa chavinha para mim lá dentro eu já entrei com ela virada, né? Porque o banco ele dava essa injeção, né, em todos os funcionários ali, para que nós respirássemos relacionamento, né? legal. Aí do banco, aí você, qual que foi a evolução ali? Você falou que você tomou a decisão de sair e você já Exato. foi empreender, você já foi trabalhar como uma consultora. Como é que foi a É, continuidade ali? ainda não. Assim que eu saí, eu comecei a trabalhar com o e-commerce, porque eu queria respirar o digital e aconteceu. O e-commerce foi onde a minha primeira oportunidade dentro desse universo aconteceu. E aí foi quando eu comecei a encontrar ali oportunidades de levar o conhecimento que eu já tinha adquirido no banco, né, que foi uma senhora escola para mim, para conseguir justamente ajudar esses e-commerces que estavam apanhando, né, da relação com seus clientes ali. E tive muito êxito, fui evoluindo dentro desse processo, fui crescendo, passando por outras empresas, até que eu fui trabalhar na Lynx e fui ajudá-los ali justamente no processo de gestão de relacionamento com clientes que tinham e-commerces. Né? A Lynx, ela, na verdade, antes era uma Shopback, que na sequência foi adquirida pela Lynx, e o produto era justamente um produto digital voltado para marketing digital, né? Para ajudar e-commerces a evoluírem dentro desse universo do marketing digital. Então, eu falo que, por mais que eu até tentasse sair um pouquinho do caminho de experiência do cliente, tudo me levava cada vez mais para dentro desse universo, só que em produtos diferentes. Então, hoje eu consigo ter até uma visão de diversos produtos, desde da área da saúde, varejo, e entre outras áreas, porque eu tive essa oportunidade de ir passando por diversos universos, mas sempre mantendo o relacionamento com o cliente. Isso foi muito Legal. valioso para Aí mim. do Itaú do Unibanco, né, que depois virou Itaú, você foi para Lynx, aí depois da Lynx. Passei por alguns e-commerces, né? E Uhum, aí depois eu fui para a Lynx e depois da Lynx eu fui para a concorrente deles. A é. concorrente deles, que era uma startup americana, veio para o Brasil e eu ajudei eles a estruturar a operação aqui no Brasil. E Uhum, foi aí onde eu realmente comecei a ajudar em processos de implementação de estruturas de experiência do cliente dentro de startups de tecnologia. uhum. Né? Foi onde realmente começou
onde eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Então, essa empresa, ela precisava de um olhar, assim, de conhecimento de cliente aqui no Brasil. Eles não tinham, porque eles eram uma empresa americana. Então, eu consegui trazer essa visão, ajudar no processo de implementação de tecnologias aqui dentro do que o Brasil realmente necessitava, das necessidades ali do marketing digital e, consequentemente, ajudá-las no processo de relacionamento com os clientes também, né? E aí você estruturou muito esses projetos, então, de CX dentro dessas empresas, tanto de atendimento ao Isso, cliente, quanto de processos. exatamente. E daí em diante, dessa empresa em diante, eu também percebi esse gargalo, né? Que as startups, elas estavam surgindo em um grande volume, só que elas não tinham conhecimento sobre relacionamento com o cliente. Elas nasciam de uma dor do cliente, mas depois elas não se sustentavam nesse lugar. Elas focavam muito mais no faturamento e menos no relacionamento. Então, elas começaram a sentir necessidade de implementação de estruturas de CX, CS, enfim, mas elas não tinham conhecimento. Então, foi aí onde eu também consegui ir levando, e foi aí que nasceu esse ar empreendedor dentro de mim, de fato, Mas né? nessa época das startups, você já tinha algum trabalho consultivo em múltiplas startups? Já como uma empreendedora, com a sua consultoria? Ou você trabalhava um pouco em uma e ia na outra, fazendo por projetos? Como é que era nessa parte? Por projetos. Eu Ah, estava sentindo ainda até a minha própria capacidade, a capacidade do mercado. Então, eu pegava projetos e aí implementava estruturas ali de experiência do então cliente, você atendia como Karen Elias, como especialista Claren em Customer Elias. Experience, ainda não como Dedic, né? Dedic Hub, porque quando que você falou, não, já tem um cliente demais, já tá dando muito, já tem uma estrutura de CNPJ. Quando que o CPF passou a ser CNPJ? É, quando eu comecei a atender como consultora, mesmo sendo esses projetos longos, eu já tinha o meu CNPJ ali para me dar todo esse suporte Aham. para operar. Mas, de fato, como empreendedor, isso nasceu de 2 anos para cá, que aí foi quando eu fiz uma nova migração, que foi desse universo de startups, né, para esse universo de infoprodutores. Uhum. Né, que eles nascem de um lugar muito parecido e têm dores muito parecidas, né? Então, eu percebi essa necessidade de adaptar essa experiência de relacionamento com o cliente para esse universo de infoproduto, utilizando muito do que eu aprendi também nesse universo de startups aí. Então, foram até 2022, eu fiquei focada em startups de tecnologia SaaS, e de 2023 para cá, mais focada em infoprodutos. Legal, Claro, legal. Jornada, né? Cada um tem uma jornada muito diferente para essa área de Customer Experience, né? A gente Sim, já conversou com muitos especialistas aqui, clientes nossos também que caíram até em cargos de liderança de área de Customer Experience dentro das empresas, que veio da área de marketing, que veio de tecnologia. Outros vieram da área até jurídica, a gente tem casos, sabe? Que acabou tendo que, ó, você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa que vai ajudar a gente a estruturar nosso programa de Customer Experience, né, nosso projeto. E aí surgem várias jornadas distintas, né? E quando você olha para você hoje, Claren, qual que você acha que é o seu papel hoje no ecossistema de Customer Experience? Porque a gente vê empresas de consultoria, palestrantes, mentores, profissionais mesmo que estão dentro de grandes empresas, né? Estruturando projetos, montando times ali. Hoje, quem que é a Claren no ecossistema de CX hoje no Brasil? legal. É uma boa pergunta. Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa que está buscando desmistificar a experiência do cliente dentro das empresas, né? Principalmente as empresas médias e empresas pequenas, elas ainda não acham que a experiência do cliente é algo tão palpável. Né, que é algo muito místico, como que eu faço de fato para encantar o cliente, né? E até muitas grandes empresas também que tiveram principalmente aquele crescimento acelerado, cresceram muito rápido, né? Então elas sabem colocar dinheiro para dentro, mas depois que elas crescem, elas não sabem o funil, o balde furado, né? Uhum. Não sabem de fato onde é que está o furo, mas existe um furo ali, e é quando eu consigo levar a minha expertise e mostrar que existe um outro caminho, que não só marketing, dinheiro ali no topo de funil, para conseguir de fato gerar faturamento e conseguir, através do relacionamento, sustentar a empresa também.
Então, quando você traz desmistificar, é trazer algo que as empresas estão fazendo hoje que você acredita que possa ser diferente, ou trazer mais maturidade para empresas que ainda não investem nisso? Trazer a maturidade, com toda Maturidade, né? certeza. Maturidade, porque ah, o que eu acho de similaridade, por exemplo, nesse universo de infoproduto e o universo de startups, né? Eles nasceram da dor do cliente. Então, eles conhecem sobre cliente. Eles sabem que o cliente tem necessidades, que o cliente tem dores. Só que a sustentação nesse lugar, no dia a dia, ela se torna muito complexa quando você vê o dinheiro entrando, o faturamento, você cria esse caminho de investir no topo de funil. Né? Então, o meu papel nesse processo é mostrar que dá para continuar dentro desse relacionamento com o cliente, né? Que o funil ele não acaba quando você coloca o cliente para dentro. Na verdade, ali é só o começo. É aquela ampulheta, né? A Aquela ampulheta. ampulheta, né? Que é o onboarding, né? Depois do que ele vira cliente, tem o onboarding, né? Tem as outras etapas depois Isso, do funil para você ter um promotor, né? Retido, né? Retenção fiel e que vai te recomendar ir pro motor, né? Tem uma exatamente. jornada longa ali. Pô, Clarin, legal, assim, acho que seu pensamento tá bem... A gente tem conversado com muita gente que vê que as médias empresas já estão começando a entrar mais em montar programas mais bem estruturados de voz do cliente, né? Eu até palestrei num evento do Sebrae na semana passada, e que você vê que empresas médias ainda estão. Ainda tem área de atendimento ao cliente, tem a área de saque ali, mas ainda não é um programa montado nas 5 competências, por exemplo, né? Uhum. Cultura, governança, métricas. Então sempre falta alguma coisa, né? Então a gente sempre traz, até o próprio site, né, do CX Experts, a gente estruturou o site, né, com as 5 competências da CXPA, né, até para a pessoa fazer um filtro lá em ver o que aquele expert é especialista, em qual das 5 competências, ou se é em mais de uma, ou se são em todas, né? Porque tem empresa que tem uma certa cultura de cliente desde a sua formação, mas não tem métricas. É. Ou não tem governança, né? Então, cada empresa está no status de maturidade, né? Qual que você sente hoje que são os maiores desafios das empresas que vocês atendem hoje? E você tem um nicho muito focado ali em empresas de infoprodutos, né? O que Uhum. você vê que é a maior dificuldade que eles têm? Pois é. Quando você olha para alguns números, né? Por exemplo, se você pegar ali os números que essas empresas que cuidam me fugiu aqui o termo. Mas se você olha para os números ali das empresas que cuidam de relacionamento com o consumidor, né? Que cuidam das leis do consumidor, Uhum. eles falam muito sobre o crescimento de reclamações voltadas para infoproduto, em especial no último ano. E as principais reclamações elas são voltadas para o que nós hoje temos como problema básico, que é a clareza do que a pessoa está comprando, né? A clareza da descrição do produto, falta de suporte, né? Falta de clareza até nos contratos, né? E principalmente a falta de cumprimento das leis do consumidor. Né? Então, o cancelamento dentro de 7 dias, todas aquelas leis que permeiam Uhum. a experiência do cliente, principalmente no universo digital. Então, quando você olha para esses números, né? Quando você olha para esse cenário, você percebe que a dor que essas empresas têm vai muito além do relacionamento com o cliente. Né? Eu costumo dizer que tem 3 frentes principais que CX consegue impactar dentro de uma empresa, que é produto, pessoas e negócio. Né? Então, o produto ele é voltado muito para ciclo de vida do produto, jornada do cliente, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, que é a estruturação do produto em si. Negócio é muito voltado para todo o processo jurídico, até desenvolvimento dos próprios empresários que estão por trás desses produtos, porque muitos deles vêm de um universo que não exigia conhecimento sobre cultura, sobre como gerir uma empresa, né? Então, Uhum. acho que negócio também entra muito nesse processo e pessoas, que aí envolve employee, envolve conhecimento sobre cliente, envolve cultura, envolve processos. Então, a experiência do cliente, ela não é uma área, ela vira uma cultura.
né, que consegue permear em todos os processos, em todas as áreas dentro da empresa. Então, quando eu olho para esse cenário, né, de maiores dores desse universo, principalmente de infoprodutores, é justamente essa maturidade para encarar o mercado e entender que você hoje é um infoprodutor, mas amanhã você pode até ser uma escola de fato, né, se tornar uma empresa de fato. Hoje, se nós olharmos no mercado, até a própria Conquer, por exemplo, né? É. Se você for olhar o formato que ela cresceu, é algo muito similar ao que um infoprodutor passa hoje. Nasceu gerando conteúdo e aulas para o universo online por conta da chegada da pandemia. Ela nasceu antes, mas criou força na pandemia, porque moldou o produto dela para o universo online. E hoje ela é uma das maiores aí, escolas nesse universo digital que saiu desse lugar. Ela veio desse lugar de que ela era pequena e ela foi profissionalizando e criando a estrutura. E ela é até um diferencial hoje em relacionamento com o aluno também. Então, é essa dor que eu sinto hoje, principalmente no mercado de infoproduto. A gente pode entrar um pouco mais nisso, né? Que hoje você é professora na Conquer, né? Professora de Customer Experience. A Conquer e algumas outras, né, empresas eram... você pode até dar uma olhada no histórico, né? Eram lançadores de alguns tipos de curso, alguns infoprodutos, que eles atingiram um determinado volume de clientes que eles se transformaram numa escola online, que hoje já muitos deles é quase que um SaaS, né? Que tem até assinaturas mensais que você acessa um universo enorme de um nicho. Né? Então tem uma Lura lá com os cursos de tecnologia, uma G4 com cursos mais para negócios, né? Que se tornaram empresas muito grandes e que têm milhares de alunos, né? Sim. E que eles precisam ser ouvidos e ver que tipo de curso que está agregando valor, qual não, qual curso que você precisa se aprofundar mais ou não, né? Então é muito VOC ali, né? Muito voz do aluno, né? E até adaptar também o formato de aprendizagem, né? Porque a gente tem no Brasil um formato muito padrão. A vinda da pandemia, EAD, cursos online, né? Exato. Então, essas empresas, elas vieram justamente até para mudar, para provocar esse mercado de educação, assim como as startups aí voltadas para os bancos, por exemplo, né? O Nubank e outras vieram para provocar esse universo financeiro também. Então, eu acho que tem muito espaço para criar essas provocações para sairmos até desse molde, né, padrão. As pessoas elas não aprendem, a gente já entendeu que existem diversos perfis. Cada um tem o seu formato de aprendizagem. Então, essas escolas elas vêm também para criar para moldar, né, esse formato de aprendizagem. E eu acho que tem muito espaço ainda para outras empresas crescerem, aparecerem e trazerem novos conhecimentos, né? E como que tá a sua vida de professora lá na Conquer? Poxa, você sabe que é uma coisa assim que eu desejei, assim, eu tinha o desejo de dar aula, mas não era algo que eu provocava. E quando a Conquer apareceu para mim, eu falei, caramba, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Para mim não faz sentido algum eu adquirir conhecimento sem poder compartilhar ele. E quando eu comecei na Conquer, assim, foi um processo de conseguir colocar para fora, sabe? Compartilhar com as pessoas. É um desafio, porque é algo que é diferente, você não tem controle sobre o que as pessoas vão te trazer, então você precisa ter um conhecimento muito amplo sobre as coisas também, estudar bastante, mas ao mesmo tempo é um momento de troca muito boa, poder levar conhecimento para as pessoas e ver que aquilo que você está levando, que para você às vezes é nada, muda a trajetória profissional de uma outra pessoa. Né? E a forma que a Conquer tem de método de ensino também, eu me identifico muito, né? Que é uma forma muito descontraída, é uma linguagem menos formal, né? Então, eu tenho uma troca com os alunos, assim, muito à vontade. Eles trazem os problemas deles, a gente mostra os problemas e as vulnerabilidades que existem também do nosso lado, né? Então, é uma troca muito interessante. Eu gosto bastante desse meu lado, professora. Tá gostando, então, de dar aula? Muito, muito. É algo que eu não quero deixar de lado. A gente é profissão de professor, né? Quando você conversa com professores que têm esse propósito, eles são apaixonados, né? Por dar aula. E às vezes nem dá, né? Nem consegue se manter só como professor, né? Mas sempre tá ali dando uma aula, trabalhando algum tipo de horário ali para poder manter essa vocação, né? Ô, Claren,
Então a gente está falando do CX Experts, né? A gente está aqui no nosso podcast. Inclusive, gente, cenário novo, né? A gente está num estúdio novo aqui gravando essa nova temporada ali. E, Claren, você está como especialista lá no CX Experts, nesse ecossistema que a Solux está criando, né? Para trazer todos esses profissionais que já estavam fazendo algum trabalho no mercado e a gente trazer todos eles para a gente montar um ecossistema mesmo de especialistas, né? Então, uma empresa que está buscando a Dedic Hub ou a Claren para poder fazer algum tipo de trabalho, que tipo de produto ou serviço que você oferece hoje? Consultoria, mentoria? Isso, um pouquinho de tudo, né? O nosso foco é a consultoria, em ajudar as empresas justamente a estruturarem as suas operações de experiência do cliente e tornarem essas áreas rentáveis. Não é só, perdão, não é só ter cliente que está feliz, um NPS bom, mas se a área ela ainda não gera lucro, né? Então é fazer com que essas áreas, essas pessoas e áreas ali de experiência do cliente, elas consigam também tornar a área rentável. E aí, para isso, nós fazemos a própria mentoria, né, que é acompanhar ali os líderes para que eles consigam não só ter essa visão de experiência do cliente, mas ter a visão também de futuro, que aí entra um pouquinho de processo de tecnologia, olhar desmembrar os processos e entender o que pode ser automatizado, o que a gente pode realmente colocar uma tecnologia ali para olhar de uma forma mais profunda para dados, né? E ajudar as pessoas ali da área. E também treinamentos, né? Cuidar ali também do pessoal, desde o atendimento, suporte, o time de CS, o time de vendas também, né? Para que eles consigam ali, de fato, ter maior conhecimento sobre o cliente e consigam, consequentemente, trazer essa rentabilidade para a empresa e girar, né? Que é aquele funil ampulheta, a gente consegue, consequentemente, girar essa cultura dentro da empresa. E hoje você acredita, o posicionamento que vocês estão é mais focado em varejo, em lançadores de infoproduto, em educação? O que você acredita que é mais a sua expertise? Você fala, não, eu sou especialista mesmo nesse setor. Quem for desse setor realmente é a Claren, a pessoa referência no Brasil. Eu tenho duas frentes. É a frente de startup, que é algo que eu tenho bastante conhecimento, então vejo que é um universo que é bastante familiar e a gente consegue também ajudar muito nesse processo, e infoproduto. São esses dois universos que a gente consegue respirar. Porque há essa similaridade, óbvio. Se eu saio do universo de infoproduto e vou para o universo de startup, eu preciso adaptar a metodologia e a linguagem para conseguir encaixar nesses dois universos, mas, ao mesmo tempo, o objetivo deles é muito similar. Né? Então, por isso que eu consigo também trabalhar com essas duas frentes. Legal, legal. É um nicho, né, que não conheço ninguém que abordava, né, Claren? Você tá bem entrando no mercado mesmo como especialista e tem muito, né? Muita startup que já está numa fase de scale-up ali, que já tem um volume de clientes para poder montar programas de Customer Experience e lançadores ou infoprodutores que tem um volume enorme de clientes, né? O mercado de infoprodutos, assim, o Creators Economy, né? Ele tem 70 bi ano só no Brasil. Né, de faturamento. Então, e tende a crescer, né? Ainda mais agora em 2024, com a entrada de novas tecnologias, eles já estão olhando muito para automações, né? É um mercado que tende a crescer muito. Em especial por tudo que estamos vivendo, né? As pessoas elas estão querendo se mostrar mais, querendo ter um maior posicionamento, sair desse universo, né, das empresas em que elas não se sentem bem, elas estão buscando uma melhor qualidade de vida. Então, tudo isso impacta no aumento também desse universo aí de infoprodutores, né? Legal. Claro, conta pra gente algum case, algum projeto que você conduziu nessa experiência, que você fala, meu, isso daqui foi uma boa prática, um projeto que eu tenho orgulho de ter conduzido junto com esse cliente, ou você trabalhando, liderando algum time ali, né? Nessa área de experiência do cliente, que realmente mudou a experiência do cliente lá na ponta. Sim. Eu tenho alguns cases assim que eu me orgulho bastante, né? Acho que falando um pouquinho mais sobre startups, eu tenho um case que foi na área da saúde, em que quando eu entrei, a área de experiência não existia praticamente, e quando eu entreguei o projeto, eu consegui ver o quanto, de fato, eu tinha levado a experiência do cliente para todas as áreas da empresa, né?
A gente conseguiu ali fazer com que todas as áreas se conversassem no final do dia, melhorando o NPS, a visibilidade para o cliente, né? E a dificuldade maior ali era que nós tínhamos 3 públicos distintos, né? Eu atendia farmácia, médico, hospital, né? Na verdade 4, porque além do hospital eu também tinha o próprio paciente. Então nós pegávamos esse universo todo e construir por trás disso uma estrutura de experiência do cliente, onde o cliente ele conseguia ali ter visibilidade, até o processo de UX, né? Olhar o site ali e deixar uma jornada muito bem fluida para esse cliente. Enfim, foi um processo de construção muito interessante, assim, onde a gente conseguiu realmente, nós alimentávamos todas as áreas da empresa com dados de cliente, né? Antes eles não tinham isso estruturado, aí vocês montaram e conectaram todos esses grupos de personas nesse programa, né? Que você falou, Isso. médico, farmácias e tudo mais. E aí esse projeto deu fruto para o cliente lá. Você sentiu que vocês conseguiram... Eu não sei se vocês tinham algum indicador, algum número que vocês conseguiram usar de retenção, de evolução. Até a quantidade de reclamações diminuíram. Né? Quando você olha para a quantidade de reclamações que tinham antes, porque as coisas elas não se conectavam, né? Por vezes o paciente era um sistema de receituário eletrônico. Então, por vezes o paciente ele não tinha as orientações necessárias para utilizar o receituário porque o médico ele não aderiu ao programa. Foi o hospital quem aderiu. Né? Então, ele não tinha essa vontade até de utilizar o sistema e, consequentemente, ele não educava o paciente. Então, quando a gente começou a entender, a enxergar a cadeia como uma coisa única e desmembrar essa jornada internamente para que a gente conseguisse encaixar processos, mas para o paciente é uma jornada única, né? A gente começou a melhorar as taxas ali de retenção, a gente começou a melhorar as taxas até de usabilidade e conseguiu até entender que na ponta a gente ainda poderia acrescentar mais um produto que era justamente uma farmácia digital. Entendi. Né? Então, enfim, construiu-se uma cadeia toda ao torno do paciente, né? Legal. Belo projeto, hein, Clara? Legal. E dentro da área de infoprodutos, tem cases bem interessantes, assim, que também daria para trazer, que um deles foi de um grande infoprodutor que eu enfim, trabalhei no ano passado. Ele tinha um volume muito grande de reclamações, assim, quando eu entrei, o reclame aqui dele era 4, e na entrega do projeto ele já estava beirando a 9. E eles ganharam até aquele RA1000 depois. Que, óbvio, houve todo um trabalho por trás, né? Que eu precisei construir junto com o time para que isso acontecesse, mas foi muito interessante ver que quando eu cheguei, basicamente a área de relacionamento com o cliente era uma coisa só. Então, CS, CX, suporte, era tudo uma coisa só. E aí, consequentemente, o que acontecia? O cliente ele estava sempre perdido, porque eram muitas pessoas olhando para um único processo e, ao mesmo tempo, outro processo não tinha ninguém olhando. Né? Então, foi todo um trabalho também que eu consegui fazer, esse muito mais profundo, de redesenhar toda a estrutura, redefinir papéis e responsabilidades, redesenhar a jornada, para conseguir, de fato, tornar não só o relacionamento com o cliente bom, mas também a estrutura interna. Né? Então, são números mais frescos para mim, eu consegui reduzir 50% do volume de contratações de pessoas, assim, era um produto em ascensão. Então, cada vez que entrava uma leva de alunos, tinha que se contratar proporcionalmente uma quantidade de pessoas para dar conta desses alunos. E aí, fazendo essa reestruturação de processos e olhando para os processos internos, eu, consequentemente, consegui reduzir a quantidade de contratações. E aí, eu tinha mais eu tinha mais alunos com cada assistente ali que cuidava, né? E aí, consequentemente, o engajamento também a gente conseguiu medir, 45% aumentou o engajamento das pessoas que estavam ali no time. Eles estavam, assim, turnover super alto, então a gente conseguiu reduzir consideravelmente também. Então, bem esse employee processo. mesmo, né? Vocês conseguiram Bastante. melhorar a produtividade, melhorando os processos e a retenção, né? Isso. Das e também, pessoas que estavam trabalhando ali nesses projetos, né? Exato. Tem também o processo de relacionamento, porque as reclamações reduziram muito. O próprio Reclame Aqui reflete isso, né? Saindo de 4 para 9 é um salto considerável, aí foi aproximadamente 6 meses para esse processo.
Então, teve muito CX, mas também teve muito employee nesse processo. Foi um conjunto dos dois. A gente até fala, né, que o Reclame Aqui, ele é quando a pessoa caiu da esteira, né? Ele já não conseguiu o atendimento nos canais oficiais, que ele precisava resolver um problema. Ele não conseguiu via os canais oficiais da empresa, né? E aí ele vai na internet, ou na rede social, ou no Reclame Aqui reclamar, né? Exato. E vocês conseguiram trazer esse cliente que caiu da esteira para dentro da jornada, para ele ter esse atendimento adequado dentro de casa, para não precisar ele ir para um site de reclamação para poder trazer? Sim. Reclame Aqui virou prioridade dentro da célula de atendimento ali, de relacionamento, né? Porque a gente entendeu justamente isso. Se ele foi parar no Reclame Aqui, é porque pecamos Dentro de casa, né? dentro de casa. A gente não conseguiu segurar e resolver o problema dentro de casa. Então, o que estamos errando aqui dentro de casa que está refletindo? Até que a gente consiga, de fato, identificar, vamos tratar Reclame Aqui com prioridade. Então, ele registrava o Reclame Aqui, não dava 2 horas, tinha alguém ligando para falar com ele. Isso fez muita diferença. Eu deixei pessoas dedicadas para cuidar do Reclame Aqui. E é algo que, principalmente nesse universo de infoproduto, os infoprodutores não dão atenção para o Reclame Aqui. Não dão. E a reputação faz muita diferença, né? Antes de um Total. investimento ali, a pessoa dá uma pesquisada, ver se, né, ver a Total. qualidade, a qualificação ou o poder de recomendação daquele curso ou daquele treinamento, né? Exato. E até para esse infoprodutor específico, estava impactando até a qualidade das lives que ele fazia. Então, por vezes, ele abria uma live, eu fazia um lançamento de um produto e as pessoas começavam a colocar ali nos comentários: não comprem, ele é um charlatão, Nossa. ele é isso, ele é aquilo, olha um Reclame Aqui antes. Então, isso estava impactando até nas vendas, né? Eu acho que é algo que. Por isso que eu falo que é tão importante os infoprodutores começarem a olhar para a experiência do cliente. Né? Porque eles não têm noção da dimensão que o relacionamento com o cliente não bem tratado pode alcançar. Né? E nesse caso, estava impactando diretamente nas vendas ali. Nossa, então vários resultados, hein, Claren? É. Claren, eu acho que deu pra gente compreender, assim, um modo geral, um pouco da sua trajetória, né? Então, recapitulando ali, começou ali no banco, foi para uma área mais de tecnologia, o banco mais a área de atendimento, né? Depois para uma área mais de tecnologia, que você caiu nesse meio de startups, começou a entender que essa dor também existia ali, né? E dali você conseguiu achar um nicho que é de infoprodutores nessa área de Customer Experience. Entrou nessa sua jornada mais de educação também como professora. E agora está com a Dedic Hub montando os seus projetos tanto de consultoria, treinamento e mentoria, né? São os principais produtos ali que você oferece hoje, né? Exatamente, exatamente. Legal, gente. É isso. Então a gente conheceu um pouquinho aí da Claren Elias. Claren, obrigada por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui conosco. Vocês podem consultar, gente, o site cxexperts.com.br. Tem o perfil da Claren lá. Só você preencher lá, você vai se conectar diretamente com a Claren para poder conduzir algum projeto, entender o que você poderia fazer para sua empresa na área ali de melhoria da experiência do cliente, né? E a gente agradece muito, viu, Claren? Não sei se você tem algum outro comentário para trazer sobre a sua jornada. Acho que é isso. Se fosse para deixar uma mensagem, não esqueçam que as pessoas elas querem ser tratadas como pessoas, independente da situação que elas estejam, independente se seja um CPF, um CNPJ, né? Hoje a experiência ela é de fato o novo marketing. Né? Não adianta mais, o CPL está super caro, né? Tá cada vez mais caro investir em marketing. Então, por que não olhar para dentro de casa e cuidar Vamos dos reduzir clientes? o CAC, gente. Exatamente. Vamos aumentar o LTV, né? Clientes Exato. fiéis, retenção, experiência. É o que a gente sempre pega. A gente está vivendo a era das experiências, né? Então, até a proposta de valor da Solux é essa, né? Ajudando as empresas a vencer na era das experiências. E a gente está nessa era. E você faz parte desse ecossistema. O CX Experts é uma parte desse nosso ecossistema de parceiros, né? Do CX Experts, que ajudam nessa melhoria de experiência do cliente no Brasil, né? Claren, obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, esse podcast vai ficar disponível no YouTube, em áudio e vídeo, também nas principais plataformas de streaming, tá? No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast. Vocês podem ouvir, ver e também muito compartilhar com quem quer conhecer mais sobre a história aí da Claren Elias, tá bom? Então a gente fica por aqui. Até o próximo CX Experts Podcast. Obrigado, Claren. Obrigada.